Olá, do Sérgio Sabes falando com vocês. Vamos à aula de Geografia do sétimo ano, capítulo 6, a dinâmica da natureza e diferentes paisagens do Brasil, parte um. Vamos falar de paisagens naturais do Brasil, tá bom? Então, na 6.1, o Brasil é um país na zona tropical, tá? Então, o Brasil possui seu território quase totalmente tropical, né? Pois a maior parte do seu território se localiza na zona tropical, né? Só tem que lembrar lá do sexto ano que existem três zonas térmicas, né, no nosso planeta, né? Devido à inclinação desde a rotação da Terra, né, diferentes partes do planeta recebem radiação solar de maneira diferente dependendo do período do ano também, tá bom? Então a gente tem, deixa eu viajar no mapa, tá bom? Então existem três zonas climáticas ou térmicas: zona polar e a zona fria, zona temperada, estações do ano, né? Ou seja, tem tempos que está frio, tempos que está quente, e a zona tropical, que é sempre quente. Vamos ver aqui no nosso mapa, tá bom? Então aqui a gente tem de vermelho a zona tropical, que é a área que sempre recebe luz solar o tempo todo, uma incidência muito forte, né? Como a Terra é esférica, né, a gente pode ver aqui no planisfério, tá? Essa parte aqui vai sempre receber mais sol porque está mais próxima do Sol, né? Recebe também de maneira perpendicular, né? Ou seja, diretamente, tá? Aqui a gente tem a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, né? Poucos países estão na zona temperada do sul, muitos países estão na zona temperada do norte, tá? Então, como a Terra gira inclinada, tem tempos que aqui, né, a Terra está recebendo mais calor na zona temperada do norte, né, inversamente está recebendo menos calor na zona temperada do sul, tá bom? E assim é sempre o contrário. Se no lugar está quente, no outro está frio. Se em cima está quente, embaixo está frio, tá bom? Então vamos pensar assim: se na zona temperada do norte é verão, na zona temperada do sul é inverno. Se na zona temperada do norte é primavera, na zona temperada do sul é outono. Tá? Sempre uma ao contrário da outra, porque como a Terra está inclinada, em cima está recebendo mais sol e embaixo está recebendo menos, tá? Lembrando que no espaço existe em cima e embaixo, mas para vocês entenderem melhor é assim, em cima e embaixo, tá? E de azul nós temos a zona polar glacial ártica e a zona polar glacial antártica, né? Como ela está no topo, assim, vamos dizer, da Terra, né, e também lá embaixo, né, elas pouco vão receber luz do sol, né? Tem tempos que a Terra está inclinada para o lado esquerdo, vamos dizer assim. A zona glacial ártica está recebendo luz solar o tempo todo, né? Tanto que tem o sol da meia-noite, que vocês viram nas últimas aulas também, tá? E a zona polar antártica, nesse período de 6 meses, vai estar à noite, né? Então, enquanto um lugar é dia 6 meses, no outro é noite 6 meses, e assim é ao contrário uma da outra, tá bom? Então, pessoal, o território brasileiro, como vocês podem ver aqui na imagem, né, bem aqui em América do Sul, ele está quase totalmente dentro da zona tropical, tá? Então, por isso que é um país de clima predominantemente quente. Tá? Então a zona tropical fica entre os paralelos trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, né, com o Equador no centro, como vocês podem ver aqui, né? Os paralelos são aquelas linhas imaginárias horizontais, né, que marcam a latitude do planeta, né? Latitude horizontal, longitude vertical, lembre-se disso. Bom, então aqui nós temos o Equador no centro, que é a área que mais recebe luz solar, né? E até o trópico de Câncer para cima, até o trópico de Capricórnio para baixo, marca a zona intertropical, dentro dos trópicos, ou seja, né, a área mais quente do planeta. Tá bom? Então o Brasil é cortado pelo Equador e pelo trópico de Capricórnio. Tá? Na zona tropical, quando existe grande umidade, a evaporação da água dos oceanos e dos rios, surge grandes florestas como a Amazônica, ou a Mata Atlântica, né? Então uma das maneiras que esse calor do Sol vai afetar, né, a paisagem natural do Brasil, né, é a evaporação da água do oceano. Pensem, quanto mais quente, pessoal, o que acontece com a água? Mas ela vai evaporar, né? Então é por isso que chove muito próximo aos trópicos, porque o local mais quente da Terra sempre vai chover muito, né? A não ser que tenha barreiras que impeçam isso, né? Aqui quem pode impedir uma nuvem de chegar em algum lugar? As montanhas. As montanhas muito altas impedem que as nuvens cheguem nos locais, né? É aí que surgirão os desertos, tá bom? Nas zonas tropicais, ou próximo a elas, tá bom? Mas se houver só o oceano ou tiver um rio ou lago próximo, vai evaporar muita água e vai chover muito, né? E essa abundância de umidade, mais um fator que é o relevo, que tem que ser plano, não pode ser íngreme, e outro fator que é a quantidade de água, né? Ou quantidade de qualidade do solo também, vai dar origem a grandes florestas, como a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que existem no Brasil, tá bom? Então aqui a gente tem também, pessoal, outro mapa que eu vou mostrar para vocês de zona tropical.
temperada, tá? E polar, falando de latitude, pessoal, né? A gente ouve muito falar de geografia, tá? Baixa latitude, média latitude, alta latitude. Significa isso, pessoal. Lembre-se que a latitude é a distância em graus, né? Em linhas, né? Do Equador, tanto para cima, norte, quanto para baixo, sul, tá bom? Então, se a gente falar baixa latitude, porque esse número de linhas é pouco. Por exemplo, até a linha 30, né? De 0 a 30 linhas, 0 a 30 graus, né? São baixas latitudes. Então, o Brasil possui baixa latitude porque está sempre próximo do Equador. Baixa latitude é sinônimo de calor, de quente, tá? Média latitude, pessoal, tá? São zonas temperadas, tanto no norte quanto no sul, tá? Então a gente vai falar de média latitude, está falando de zona temperada, ou seja, pode variar a temperatura dependendo da época do ano, pode ser inverno, verão, outono, primavera, tá? Que é da linha 30 até a linha 60 graus, tanto norte quanto sul, tá? E por último a gente fala altas latitudes, pessoal, né? Só próximo aos polos, 60 graus norte a 90 graus norte, 60 graus sul a 90 graus sul. Lembre-se da latitude, tá bom? Então, quando a gente falar de clima, pessoal, tu já fala de clima no Brasil, fala de clima no mundo, no sétimo, oitavo, nono ano, a gente vai falar de latitude, pessoal, porque a distância da linha do Equador, né, interfere demais no clima, tá? Quantidade de luz solar que aquele local está recebendo, dependendo da época do ano, quando for zona temperada, né, afeta demais o clima, tá? Então lembre-se, baixa latitude, zona tropical, média latitude, zona temperada, e alta latitude, né, zonas polares, né? Alguns países estão aqui na zona temperada do norte, né, como Rússia, Canadá, Suécia, Finlândia, tá? E na zona temperada do sul nós temos apenas o continente antártico, tá? Que ninguém mora lá, apenas pesquisadores que podem ficar lá um tempo quando é verão, tá? E aqui a gente tem, pessoal, demonstrando a zona tropical até onde ela vai no Brasil, tá? Mapa do Brasil e a zona tropical. Então, de laranja aqui no mapa nós temos a zona tropical, tá bom? Essa linha aqui ela marca o que, pessoal? Tá? O Trópico de Capricórnio, passando aqui pelo território brasileiro, né? Então, abaixo dele não é mais zona tropical, zona temperada, tá bom? Então, só apenas o sul do Brasil que passa a zona temperada, tá? E as estações do ano lá também não são tão assim visíveis, né? Não tem tanto assim primavera, outono, verão, primavera, tudo certinho, tá? Às vezes pode ocorrer neve no sul do Brasil, nas maiores altitudes do Brasil, né, quando for muito alto. Só que o Brasil não tem relevo tão alto, no Brasil não existe montanha, só planalto, tá bom? Então a gente tem aqui demonstrando acima da região sul do Brasil, na região sudeste, nordeste, centro-oeste e norte, tudo é zona tropical, todos os climas tropicais, todos os climas quentes, tá bom? Que pode acontecer na região sudeste, quando a gente vê na televisão, né, frentes frias, são massas de ar que vêm lá da zona polar, que chegam até aqui na zona tropical, tá bom? Então, se vocês pensarem até onde vai o Trópico de Capricórnio no território brasileiro, até aqui da região sul, tá bom? Vocês podem ver aqui certinho nesse mapa. Agora a gente vai falar um pouco de como esses elementos naturais formam a paisagem, tá bom? Da natureza compondo diversas paisagens, né? Então, o maior influenciador do clima, pessoal, né? Do clima, aquele conjunto, tem que lembrar lá do sexto ano, né? Aquele conjunto de aspectos da atmosfera, né? Ou seja, até onde pode ir, né, o tempo climático, né? O que pode fazer, pode chover, pode nevar, pode ter furacão, né? Então isso é o clima, pessoal, diz até onde vai. Sabe que o clima da nossa região ou está chovendo muito ou está muito calor, né? Então esse é o nosso clima, é o clima tropical quente e úmido, né? Agora, se fosse um clima temperado, pode nevar, pode chover, pode ter furacão, né? Então esse é o clima, tá? Então o que mais afeta o clima no mundo, pessoal, é o calor do sol, tá bom? Porém, o clima é apenas um dos 4 elementos da paisagem, tá bom? Os principais elementos da paisagem. Então ele é um dos 4, tá? Mas ele depende muito do calor. Mas é claro que outros vão influenciar ele também, tá bom? Então observem aqui. São eles os elementos da paisagem: clima, vegetação, relevo e hidrografia, tá bom? Juntos eles agem como um organismo, né? Como o nosso corpo, como os órgãos do nosso corpo, né? Como o coração, o pulmão, né? Um afeta o outro. Esse coração não está conseguindo bater direito, vai afetar a respiração. Se a respiração não está conseguindo entrar ar, vai afetar o estômago, o cérebro e tudo mais, tá bom? Então eles dependem uns dos outros e também influenciam uns aos outros, tá? Então os 4 elementos
eles vão dizer como a paisagem vai se formar, tá? Dependendo uns dos outros e, claro, influenciando uns aos outros. Então, para poder entender como a sociedade se organizam, né, como os países, as pessoas se organizam, precisamos primeiro entender a relação dessa sociedade com o seu meio natural, com a sua paisagem natural. Né? Muitas vezes essa relação entre os humanos é resultado da relação dos humanos com os elementos naturais, com a natureza. Por isso que a gente estuda a paisagem natural na geografia, tá bom? Então, como por exemplo a relação antes mencionada que eu falei para vocês, né? O clima úmido com a ocorrência de grandes florestas, né? Então, como tem o clima onde chove demais, né, vai ocorrer grandes florestas que sem grande quantidade de água, as plantas não crescem a tamanhos tão grandes como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Né? Então, essa é uma relação entre elementos naturais, uma relação entre clima e vegetação. Tá bom? O que a gente tem, pessoal, você vê também, essa relação não acontece aqui na América do Sul, né, falando da Amazônia em si, e claro, no Brasil. Tá? São chamados rios voadores. Como tem grande quantidade de calor no Equador, que passa por aqui assim mais ou menos, né? Na região norte do Brasil, no Amapá, tem muito calor, está próximo do Oceano Atlântico, tem o Rio Amazonas, pessoal, né? Muita água evapora, pessoal, muita água evapora e fica formando gigantes nuvens que se podem ver, né? Só olhar para cima no dia chuvoso vai ver uma nuvem cinzenta escura, né? E essas nuvens, pessoal, são empurradas pelo vento, né, e pela rotação da Terra para dentro do continente. Elas evaporam aqui, Oceano Atlântico, são empurradas para o continente pelos ventos. Tá? E aqui encontra mais umidade da floresta, que as plantas da floresta amazônica evapotranspiram, né? Elas transpiram, elas suam água, né? Jogando mais água ainda na atmosfera, junto com a evaporação dos rios da Amazônia, que são muitos, né? E vão sendo levados até uma barreira, que a gente pode ver aqui na outra imagem, Cordilheira dos Andes, né? Essas montanhas aqui muito altas na Cordilheira dos Andes, que ficam nos países do Chile, Equador, né? Não deixam essas nuvens passarem, porque elas são tão altas que não deixam as nuvens batem nelas e não conseguem passar. Então vão bater aqui da barreira da Cordilheira dos Andes, né, e vão descer a América do Sul, né, com o território brasileiro também, e levando umidade para locais que não teriam umidade, como o centro-oeste brasileiro, o sul do Brasil, o sudeste do Brasil, né? Então olha lá, aqui a gente tem hidrografia, né, que é a evaporação da água. Nós temos a vegetação, a floresta jogando mais umidade, né, se relacionando com a atmosfera, né, que é o clima. Ainda temos o relevo, né? Ou seja, a altura das montanhas não deixa aquela água passar do Oceano Pacífico, mas não passa e mantém ela aqui no continente, né? Então temos aí todos os elementos da natureza formando uma paisagem, né? Graças a essa umidade aqui vai ter vários tipos de vegetação no Brasil, incluindo a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal. O Pantanal é o resultado disso, pessoal, tá bom? Então você vê lá, o calor do sol causa a evaporação das águas dos rios e dos oceanos, os ventos levam a umidade para o continente, e o relevo direciona a umidade. Por fim, essa umidade influencia a quantidade de vegetação no Brasil e em toda a América do Sul, tá bom? Eles são chamados de rios aéreos porque tem tanta água nessas nuvens, né, pessoal, que parece um rio. Tá? Desse modo, um tipo de clima sempre ou quase sempre vai acompanhar um tipo de vegetação, né? Geralmente o clima tropical vai acompanhar uma floresta tropical, floresta equatorial, né? Um clima desértico vai acompanhar a vegetação desértica, o clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, clima muito frio, clima polar, a tundra, a floresta de coníferas, a taiga, né? Então geralmente onde tem um tipo de clima vai ter um tipo de vegetação que acompanha ela. Então existe uma relação muito grande, muito forte entre clima e vegetação. Geralmente no nível de geografia a gente vai estudar clima e vegetação juntos, como é no de vocês. A gente fala de algum local, tá bom? Vegetação depende do clima, mas também a influencia. Que significa isso? Como vocês viram, né, ali na imagem anterior, né? O calor, né, e a umidade do clima vão influenciar a floresta amazônica, mas a floresta amazônica vai jogar mais água com essa evapotranspiração, né? Ela vai suar água, vai deixar o clima ainda mais úmido, né? Então o clima influencia a vegetação influencia o clima, tá bom? Como por exemplo a relação mencionada do clima úmido com a ocorrência de grandes florestas, né? As grandes árvores evapotranspiram água, deixando o clima ainda mais úmido, tá bom? Aqui a gente tem uma imagem que tenta demonstrar a evapotranspiração das plantas, né? Chove em cima delas, elas retiram água do solo, tá bom?
no seu processo de fotossíntese, né, criando seu próprio alimento, elas liberam água, né, a umidade para a atmosfera. E essa atmosfera vai devolver essa umidade em forma de chuva, tá bom? Outra relação importante é a relação de relevo e hidrografia, né? O relevo com suas formas indica, né, deixa as formas para onde as águas correm, para onde elas escorrem, para onde elas vazam, né? Ou seja, os rios, lagos e todos os corpos de águas que estão sobre os continentes, né? E até também onde penetram no solo, em forma aquíferos, né? Se for um relevo mais arenoso, ela vai facilitar a penetração de água no solo, formando aquíferos subterrâneos, né? Aquelas lençóis freáticos, né? E por outro lado também a água modela o relevo, né? Lembre-se da erosão fluvial, glacial, né? Pluvial, todas aquelas erosões que vão modelar o relevo durante milhares e milhares de anos através da erosão, tá? Então, pessoal, o ser humano, né, estabelece sociedades onde a natureza estabelece relações favoráveis à ocupação humana, né? Então sempre vão ter locais onde o ser humano vai ocupar mais facilmente, sempre ser um relevo mais plano, onde não tenha muita floresta, onde tenha disponibilidade de água, é onde vai ter mais pessoas morando, né? Geralmente no litoral dos continentes onde tem mais pessoas morando, tá? Um clima mais favorável, relevo mais plano, tá? Se tiver alguma coisa que dificulte essa ocupação, como desertos, falta de água, montanhas que é um relevo acidentado, né, e outras coisas mais, pode dificultar a ocupação humana, tá? Mas mesmo assim vai existir pessoas que moram no deserto, pessoas que moram onde é muito frio, pessoas que moram nas florestas, né? E sua relação com a natureza vai ditar como é a sociedade, tá bom? Só que atualmente, né, a gente sabe muito bem disso, o ser humano vem alterando as relações da natureza através da poluição, da degradação da natureza, né? Então, se existia uma floresta muito grande como é a Amazônica, né? Hoje o Brasil, o governo brasileiro e as indústrias da agropecuária vêm derrubando a floresta amazônica, né? E com isso, pessoal, vai afetar o clima, tá bom? Sem a floresta, pessoal, vai mudar o tipo de solo, vai ficar mais arenoso, o clima vai ficar mais quente, vai virar uma caatinga, uma savana, como é no Nordeste do Brasil, clima mais quente e seco, sem a floresta amazônica, onde é a Amazônia, né? Então, o ser humano também pode afetar, né, os elementos naturais com a poluição e a degradação da natureza atualmente, tá bom? Então só para vocês verem aqui, né, pessoal, um exemplo disso, por exemplo, aqui a gente tem um rio, né, e a sua mata ciliar. A mata ciliar vai proteger o rio. Como ela vai proteger? Suas raízes vão segurar o solo, que é arenoso, próximo do rio, né, não vai deixar esse rio ser soterrado, tá? E quando o ser humano vai lá e retira essa mata ciliar, tá bom? Como vocês podem ver aqui na primeira imagem, era bem mais alta que o relevo, né? Sem as plantas para segurarem esse solo arenoso, a água vai bater diretamente no solo e vai levar, né, essa areia, esse relevo para dentro do rio, tá bom? E se isso acontecer demais, essa areia pode sufocar o rio, ou seja, aterrar o rio, deixando dele existir, né? Afundar o leito do rio, tá bom? Esse é o tipo comum de alteração do ser humano, tá? A natureza. Tá bom? Aqui a gente pode ver também uma alteração normal, né? São chamados meandros do rio Amazonas, né, pessoal? Que é quando a própria relevo é muito arenoso, né, quando a água fica mais forte e pode mudar o curso do rio, tá bom? A gente pode ver aqui o rio tinha um curso e aqui na segunda vez ele tem um outro curso, tá bom? Então, pessoal, é assim que a paisagem, né, e seus elementos naturais se relacionam para construir aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente pode ver e perceber que é a paisagem, né, através dos nossos sentidos, tá bom? Naturais. Próximo aula a gente vai falar mais sobre relevo e hidrografia, tá bom? Faça esse que eu passei para vocês. Até a próxima aula de geografia. Tchau!